se auto-intitula como quem originou os jogos como a gente conhece hoje. Inclusive alguns elementos super famosos, como o dado, né, e a bola. Inclusive fiquei super contente de descobrir que o maldito inventou a bola, mas enfim. E o que acontece? Eles inventaram os jogos, segundo essa obra dele, numa situação bem interessante. A população da Lídia, ela começou a sofrer de um período de escassez muito grande e fome. Então o rei da Lídia, o Atis, falou assim, poxa, a gente tem que resolver esse problema de alguma forma. E a ideia que ele teve na época foi assim, o povo vai se alimentar, vai comer por um dia e vai passar outro dia jogando. A gente tem que inventar jogos, inventar maneiras para eles se engajarem, para eles esquecerem. Eu não tenho mais como fazer para alimentar a minha população. E ele vai desenvolvendo a história e eles implementaram realmente isso. Ou seja, a população ela jogava por um dia inteiro e não comia, e depois ela se alimentava um dia e voltava a jogar no dia seguinte. E eles passaram nada mais, nada menos que 18 anos assim. Ele conseguiu implantar essa dinâmica por 18 anos. E até um fato interessante que passados os 18, por que acabou com 18 anos? Não é? Ele não resolveu o problema. Continuava o problema da escassez. Até recentemente descobriram que realmente naquela época, que ficou muito questionando se o que o Heródoto contou era verdade ou não, fazia sentido, uma obra de ficção e tal. E realmente eles comprovaram que naquela época houve um período de 20 anos de resfriamento do planeta naquela região que pode realmente comprovar que era verdade o que ele estava contando. E passados os 18 anos, ele não resolveu o problema. E ele falou assim, poxa, eu vou criar um motivo maior para esse povo. Eu vou fazer um jogo final onde metade da população, os derrotados, e a proposta é um jogo de dado, metade da população vai ficar comigo aqui, e a outra metade, a vencedora desse jogo, ela vai ter o direito de conquistar novos territórios. O meu filho, o filho do rei, vai liderar essa parcela da população e vai ser algo ético para eles, algo bom. Ou seja, ele vendeu isso como algo bom. Ele queria resolver um problema assim, poxa, eu não tenho mais como resolver. Então encerrou-se esse período dos 18 anos assim. O povo, ele foi explorar novos territórios. E é até interessante porque recentemente também eles descobriram traços no DNA do povo etrusco, que foi quem fundou, ou quem originou os romanos, o Império Romano, traços de DNA desse povo da Lídia. Ou seja, gerando mais indícios de que realmente o que está no livro de Heródoto não era uma obra de ficção, né? Ou seja, ele não inventou, o povo da Lídia também não inventou. Ou seja, olha que louco, né? Ou seja, você pode pensar que talvez um jogo ou uma proposta de jogo, né? Ou seja, o que o rei ali conseguiu transformar daquele jogo pode ter dado, inclusive, origem ao Império Romano, por exemplo. E é um pouco disso que a gente resgata quando a gente está falando de gamificação, de games. É assim, os games eles têm realmente um efeito muito interessante no ser humano, né? Ele desperta, inclusive fisicamente, ingestão de dopamina e outros elementos químicos no organismo. A dopamina, que é o hormônio do prazer aí, ele traz essa sensação, você só consegue ele quando você tem um desafio e você realiza, você cumpre aquele desafio. Você não consegue, de repente, dopamina, vem aí, chega aí, vamos dar uma... não existe isso. Então, ou seja, quando a gente fala um pouco de game, independente do jogo, a gente está falando muito disso. Ou seja, obstáculos que são colocados, que você compreende como desafio, você cumpre e você tem um prazer. Ou seja, você começa aí a achar um fundamento. Por que eu me engajo com aquilo? Por que eu fico... Uma das definições, né, Bia, do game fala que é uma ação voluntária para obstáculos desnecessários, para você ultrapassar obstáculos desnecessários. Ou seja, você não fica mais rico, você não fica mais famoso, né? Ou seja, no futebol, né, a gente se mata, quebra a perna e não sei o quê, e vai lá, faz o gol, vence o goleiro e aí? Alguém colocou todos esses objetivos, falou, a regra é essa, o gol é ali, o outro time contra, não sei o quê, mas por quê? Porque tem uma super sensação por trás de tudo isso, tem um processo químico envolvido por trás de tudo isso. Inclusive,
o americano usa uma palavra que importa lá do italiano, que é o fiero, né, que não existe no americano, que é essa expressão de quando você levanta a mão, da vitória. Que ela vem também do negócio do passado, lá do instinto, quando também você levantava ali a caça, né, para mostrar para todo mundo, ganhei, conquistei, etc. e tal. Ou seja, tudo muito interligado, esse fenômeno. E quando a gente, então, ou seja, quando a gente vai falando tudo isso, por que essa história, né? No primeiro mito, quando a gente fala